Fala aí pessoal, estamos de volta aqui com vocês hoje para mostrar um dos lançamentos da NVIDIA, acredito que seja aí o mais esperado, até pelo posicionamento de preço dele em relação às outras placas. Essa placa ela já teve bastante polêmica muito antes do lançamento, porque ela foi anunciada com 12 GB de memória. Aí a gente viu muitas pérolas na internet falando assim, que isso é para cobrar mais, e que para poder fazer um preço mais caro, ganhar mais dinheiro. E isso não vem embasado de nenhum conhecimento. Esse chip, o barramento de memória dele, ele só vai trabalhar em múltiplos de 6 GB. E a gente tinha no modelo anterior, que está sendo substituído por esse, que é a RTX 2060, os 6 GB de memória. Então, não teria jeito de a gente fazer a placa com 6 ou com 8. Se a gente quisesse fazer uma placa com 8, a gente ia precisar de um outro chip, e esse chip ele ia ter um barramento de 256 bits. Depois, a gente teria o barramento para 10 GB, que seria o 320 bits, ou o 384 bits, que aí já é 1224 GB, que são as placas aí a 3090 que a gente está falando. Então, essa placa necessariamente teria que corrigir um erro da NVIDIA, não diria que é um erro, mas corrigir uma fraqueza da NVIDIA, quando muita gente falava que a RTX 2060 tinha somente os 6 GB de memória, tanto que foi lançada depois com uma RTX 2060 Super. Finalmente, a NVIDIA lançou a RTX 3060 com 12 GB. Hoje nós vamos poder ver o desempenho da placa e algumas informações técnicas, inclusive com dispositivos eletrônicos que podem medir o consumo, a performance por watt e muita coisa legal para vocês. Iniciando aqui a análise pelo chip gráfico, podemos ver aí pela primeira vez um chip de arquitetura Ampere com a denominação GA106, possuindo aí um die mais discreto em relação ao GA104, são 276 mm² contra 392 mm², porém utilizando o mesmo substrato interpositor e, consequentemente, a mesma formação de esferas no sistema BGA que conecta o chip GPU ao PCB da placa. Na imagem podemos ver um diagrama da litografia de um chip GA106 completo, contendo aí 3 GPCs. Nesses GPCs a gente pode ver aí 10 SMs cada, totalizando então 30 SMs. Porém, no chip gráfico aqui que a gente está analisando da RTX 3060, que possui o código GA106300A1, produzido aí com litografia de 8 nanômetros, estão operando somente 28 SMs, totalizando aí 3.584 CUDA cores, 112 Tensor Cores de terceira geração, 28 RT Core de segunda geração e 112 TMUs. No controlador de memória, podemos notar que são 3 canais físicos de comunicação, aí tendo o canal A, canal B e canal C, contendo as linhas para comunicar com 2 módulos de memória cada canal, sendo assim um de nível lógico alto e um de nível lógico baixo, com uma banda de 2 vezes 16 bits por módulo, somando aí o total de 196 bits de largura de banda. Uma coisa bem interessante que notamos aí comparando as arquiteturas é que temos números menores em diversos setores, começando pela quantidade de SMs por cluster, que na geração passada do TU-106 da RTX 2060 eram 12 SMs por GPC e agora são somente 10 para cada um deles. Como fica explícito, o número de SMs em menor quantidade para cada cluster resulta em uma série de reduções em todo o conjunto. Porém, também notamos, além disso, que a quantidade de Tensor Cores nessa terceira geração caiu pela metade, tendo somente 4 Tensor Cores por SM, ao invés de 8 como na geração passada. O que já nos dá uma prévia, mesmo antes dos testes, de que se trata de uma arquitetura com componentes mais eficientes. E acredito que isso certamente trará uma boa diferença nos testes utilizando a nossa ferramenta PCAT aí, que é o Power Capture Analysis Tool, onde verificaremos o custo energético que a placa necessitará para produzir cada frame. Partindo aí para o setor das memórias, os módulos utilizados no nosso exemplar são da fabricante Samsung, com o código K4ZA F325BM-HC16. Eles trabalham com 16 gigabits por segundo de taxa de transferência nominal.
e possuem 16 GB de densidade, o que equivale a 2 GB de densidade por módulo. Como essa placa utiliza 6 módulos, temos um total aí de 12 GB de capacidade. Como não podíamos deixar de notar, o PCB é extremamente pequeno e se estende somente até o término do slot PCI Express. Um projeto realmente impressionante, pois estamos falando de uma placa RTX com uma performance realmente considerável e ainda com 12 GB de memória RAM. Passando aí para as fontes de alimentação da placa de vídeo, podemos ver na imagem todos os setores que contêm as fontes DC-DC da placa. Ou seja, as fontes elas são DC-DC porque recebem corrente contínua e fornecem corrente contínua. Temos aí em verde o NVVDD, ou tensão de V-Core. Em vermelho, o PLL, ou PCI Express, que fornece 1 V para a GPU. Em azul, temos o FBVDD, ou Frame Buffer, que é a tensão que alimenta o MCU e as memórias. Em amarelo, nós temos o 1.8 V, que alimenta setores da GPU. E em branco, aí, temos a tensão de 5 V, que alimentam diversos controladores. O conjunto de VRM que alimenta a GPU é composto por 5 fases de alimentação equipado com o CIs DRMOS da Alpha e Ômega, modelo AOZ5311NQL, que tem uma capacidade de fornecimento de até 50 amperes contínuos, 80 amperes em picos de consumo de até 10 milissegundos de duração e 120 amperes em picos de consumo de até 10 microsegundos de duração. Conforme nós podemos ver no gráfico fornecido pelo próprio fabricante do CI, na situação de trabalho em 12 volts e com uma frequência de chaveamento fixada em 300 kHz, ele pode atingir uma eficiência de até 95% em consumo de aproximadamente 15 amperes. Em uma carga de 45 amperes, podemos ver ainda no gráfico ele se mantendo na casa de 90% de eficiência, sendo assim certamente uma sábia escolha para manter um conjunto trabalhando de forma estável e com a menor quantidade possível de energia elétrica sendo transformada em calor para o dissipador. Observando a linha de filtragem de tensão de entrada do VRM, foram utilizados 7 capacitores sólidos, sendo 5 com 270 microfarads e 16 volts para a filtragem da linha de 12 volts que alimenta os chaveadores DRMOS, e mais 2 capacitores de 560 microfarads e 6,5 volts, responsáveis por filtrar a linha de 3.3. Na parte secundária, filtrando a tensão de V-Core, foram utilizados mais 5 capacitores sólidos de 820 microfarads e 2.5 volts, capacitores cerâmicos MLCC no verso da GPU e mais 4 capacitores de polímero alumínio, os SP-Caps, de 470 microfarads, também no verso da GPU. E para a filtragem de corrente, foram utilizados 5 indutores de ferrite com indutância de 0,22 microhenry. Passando aqui para o PWM que controla esse sistema de VRM da GPU, nós temos o modelo UP9512R da fabricante UPI. Ele possui saída para até 8 fases, porém aqui ele está operando com 5 fases somente. Esse PWM ele já era utilizado na série RTX 20 da NVIDIA. E se trata de um componente bem completo, que conta com interface SM Bus para comunicação direta com o software da NVIDIA, além de contar também com um sistema digital de controle de tensão via PWM-VID, que conforme verificamos na sua documentação, trabalha através de armazenamento de buffer dos dados de referência, gerando uma amostra precisa para controle da tensão. Ele possui também interface 2C para comunicação externa, coisas que nós overclocks adoramos, né? Para fazer um controle em tempo real de níveis LLC e tensões, além de fornecer todos os parâmetros de funcionamento. Além disso, ele também possui diversas tecnologias que podem ser utilizadas em conjunto com CIs Power Stages, aqueles CIs inteligentes, para controle pontual em cada fase de temperatura, corrente, tensão. E para finalizar aqui, ele contém aí os fatores de segurança, UVP, OVP, OTP e OCP. No VRM das memórias, o conjunto possui 2 fases compostas por 2 MOSFETs duplos, da UBIQ Semiconductor, que possuem em seu encapsulamento um MOSFET para alta e um MOSFET para baixa. Conforme a documentação, esses MOSFETs podem fornecer até 58 amperes nos de alta e 135 nos de baixa. E se considerarmos uma situação hipotética bem severa, em que sua temperatura de encapsulamento, aquela TC ou T-case, esteja em 100 graus Celsius,
O MOSFET de alta pode suportar até 37 amperes contínuos e os de baixa até 85 amperes contínuos. O sistema de filtragem da linha é composto no primário por dois capacitores pós-cap de 100 microfarads em 12 volts. Já no secundário, ali naquela linha já com a tensão de memória, foram utilizados dois capacitores sólidos de 820 microfarads em 2.5 volts e também diversos capacitores cerâmicos, aqueles MLCCs, próximos aos módulos de memória. E para a filtragem da corrente foram utilizados dois indutores de 0,22 microhenry. No controle desse VRM, aqui no verso da placa, podemos verificar que foi utilizado o CI-PWM da UPI, modelo UP1666Q, com saída para duas fases. Para segurança, ele conta com sistema de monitoramento de corrente, tensão e temperatura, UVP, OVP, OTP e OCP. Partindo aí para a fonte de 5 volts, que é uma fonte que alimenta VCCs da grande maioria dos controladores, por intermédio de portas lógicas, foi utilizado um regulador linear, seguindo um sistema bem simples de filtragem, contendo capacitores MLCC e um indutor de 4,7 microhenry. Sabendo-se que esses circuitos demandam pouca energia, podemos considerar que está bem dimensionado de forma correta aí. Para alimentar 1.8 PLL, que são linhas que têm uma requisição maior de corrente, foram utilizados os CIs da Alpha e Ômega no sistema Buck Converter, com capacidade de até 8 amperes de fornecimento. O sistema de filtragem de cada uma dessas fases possui um indutor de 1 microhenry e capacitores MLCC. Na imagem aí contendo o gráfico, podemos verificar a eficiência desses CIs, onde na situação mais semelhante a que ele se encontra na placa, recebendo aí 12 volts da fonte e fornecendo as tensões de 1 volt e 1.8 volts, observamos uma curva que fica entre 85% e 92% de eficiência, com isso tendo um baixo índice de transformação de energia elétrica em calor. E na parte aí de controle e monitoramento de energia, foi utilizado o CI da fabricante UPI com o modelo US5650Q, que faz a leitura de consumo por corrente e reporta a GPU. Esse CI possui dois canais e cada canal faz a leitura de até 2 resistores. Com isso, ele tem uma capacidade de ler a queda de tensão de até 4 resistores shunt. E nessa placa, ele está fazendo a leitura de 3 resistores shunt de 0,005 ohms, estando 2 deles na entrada de 12 volts do conector de 8 pinos, posicionados um antes e um depois do indutor de 1 microhenry, e mais um resistor também de 0,005 ohms, localizado no verso da placa, próximo ao slot PCI Express para fazer a leitura de consumo da alimentação via slot. E finalizando aí a parte de construção, podemos ver aí, né, que a placa só utiliza um conector de energia suplementar, recebendo aí direto da fonte de 8 pinos. E para conexão de monitores, ela utiliza 3 saídas DisplayPort e uma saída HDMI. Verificando a estrutura da placa, ela possui um backplate de alumínio trabalhando de forma estrutural, fixado por 8 pontos diretamente no PCB, com alguns destes parafusos em pontos estratégicos de forma a inibir torções excessivas no PCB. Na parte traseira do backplate existem 2 pontos de fixação que unem ele à estrutura do dissipador, aumentando a rigidez do conjunto. Uma coisa muito importante que notamos também foi a presença de um ponto de fixação na parte inferior abaixo das memórias, que fica mais próximo ao slot PCI Express. Como essa é uma área de extremo risco devido à torção sofrida com o peso da placa apoiada no slot, existem muitos casos de dano aos módulos de memória que ficam próximos ao conector do slot. Com isso, essa medida certamente diminuirá aí a incidência de problemas desse tipo. O conjunto do cooler possui também um sistema parecido com a parte traseira, citado anteriormente, pois ele fixa o bracket frontal entre o PCB e o backplate e interconecta todos eles ao dissipador, com mais 4 parafusos que vão diretamente no bracket, travando todo o conjunto para reduzir ao máximo as torções indesejadas. De arrefecimento, o dissipador foi montado com 2 headpipes de cobre expostos, que estão diretamente conectados a uma base de cobre niquelado, que tem como função promover a troca de calor diretamente com o die da GPU
E essa mesma superfície dá suporte para que seja feito o contato com os módulos de memória através dos thermal pads. Para dissipar o calor gerado pelo VRM da GPU e da memória, a placa conta com aletas extensoras que conectam o dissipador a uma superfície com thermal pads para aderir e transferir o calor dos MOSFETs. Acreditamos que esse tipo de solução pode aumentar a durabilidade da placa se comparado aos modelos que utilizam pequenos dissipadores separados, para que não exista aí a influência do VRM na temperatura da GPU. Porém, essas soluções podem gerar desgastes prematuros, mas nesse caso aqui isso não ocorrerá. Para promover a ventilação desse dissipador, foram utilizados dois coolers de 90 mm que têm a capacidade de atingir até 3.300 RPM. Porém, originalmente ele vem com o sistema de fan stop da NVIDIA e também com o sistema de rotação que preza o silêncio. Então, se você quiser obter uma performance maior na troca de calor, é necessário ajustar os ventiladores para alcançarem rotações mais altas. Esse aqui é o nosso equipamento, o PCAT, Power Capture Analysis Tool. Além de ele fornecer os dados de consumo, o Power Draw, ele vai dar também a performance por watt. A gente vê que a nossa placa está sem utilização em carga. Vamos ter lá o consumo aproximado de 40 watts porque o programa está ligado. Mas se a gente voltar aqui, a gente vai ver que o consumo mínimo antes de abrir o programa estava em torno de 10 watts. Jackson vai rodar o Time Spy Stream, que é um teste de bastante carga. O objetivo é ver o consumo energético e não os frames por segundo. Vai utilizar o teste 2, que é o mais pesado, na opção Looping e Janela. O teste vai rodar por 60 segundos e quando terminar o tempo, no canto da tela aqui, vai aparecer as informações. Após 60 segundos, vai aparecer os dados aqui na tela. Aqui a gente tem o resultado. Isso pode ser exportado para o programa, onde a gente vai olhar todas as informações. Vamos ter os frames por segundo médio, mínimo, máximo, a performance por watt, o consumo, todas as informações requeridas. Jackson vai colocar em forma de coluna e nós vamos ter lá uma performance por watt de 0,137 frames por joule. Quanto maior esse número, melhor é a nossa eficiência energética. Aqui ele mostra a placa RTX 3060 e todas as informações que a gente tem da nossa placa. Agora vamos colocar a concorrente direta dessa placa, que é a RTX 2060, e olhar o desempenho, a performance por watt que nós temos no modelo anterior. Vamos agora correr 60 segundos do mesmo teste, só que com a RTX 2060. Continua também com os ventiladores parados. Aqui podemos ver os 60 segundos. Agora a gente vai correr os mesmos 60 segundos e quando terminar o tempo, vai aparecer aqui no canto as informações do teste. Jackson está colocando em forma de colunas. Então a gente tem aqui frames por segundo da 2060, a média 19,587, isso é um teste em 4K, Time Spy Stream muito pesado. E nós temos 22.405, que é a média de frames por segundo na 3060. A gente tem, nos mínimos também tivemos uma diferença, tudo mais, mas aqui, ó, que é o nosso ponto, a performance por watt.
Para que você entenda um pouco melhor o que esse equipamento, o PCAT, Power Capture Analysis Tool, fornece para a gente, temos que pensar que a energia gasta para que a gente produza os nossos quadros. Então a gente tem lá performance por watt, a gente vai ter frames por joule. Muita gente vai olhar isso e não vai entender, mas eu vou explicar para vocês. Nosso desempenho, nossa performance, geralmente a gente conhece por frames por segundo. Então, quanto mais alto os nossos frames por segundo, a gente considera melhor. A gente deveria escrever isso assim, frame por segundo. E a energia, na verdade ele fala potência é energia por unidade de tempo. Então, o watt que a gente tem é um joule por segundo. Utilizando a matemática simples, a gente pode passar isso aqui para cima, invertendo. A gente vai ter lá segundo por joule. Cortamos o segundo porque é a mesma unidade, o watt é joule por segundo e o nosso desempenho é frames por segundo, a gente vai ter lá frames por joule. Diretamente falando, os quadros que a gente produz pela unidade de energia. Então, enquanto mais alto esse valor, melhor vai ser a eficiência energética da placa. A gente tem 0,137 dividido por 0,125. Nós temos aí aproximadamente 10% a mais de desempenho por watt, né? E aqui, ó, o consumo informado, 163 watts e 171 watts, que é a diferença entre uma e outra. E aqui é as informações dadas pelo driver. A gente vê que existe uma pequena diferença, o PCAT é mais preciso, o driver não consegue ter tanta precisão quanto o PCAT. Bom, pessoal, como eu já falei muito aí na parte da análise, vou deixar para o Jackson aí a despedida. Agradecer a todos que assistiram esse vídeo. Não esquece de deixar aquele like, comentar aqui embaixo o que você achou da nossa metodologia de teste. E até a próxima. Valeu. Se inscrever no nosso canal. Valeu. Tá bom. Aí tá bacana. Caralho, de primeira, mano. Que isso? Foda, mano. Então vamos... O Jackson tomou uma batata quente no peito assim no final do vídeo, cara. Cloridrato de Rambônio. Caralho. Ramboniol. Vai ficar bom. Tá, pô, primeiro tombo, moleque. A gente nunca esquece.